esse monte de livro aí só para fazer pressão? Nada, aqui realmente é meu canto de trabalho de livro de direito. Eu botei alguns lá. Ó, essa Aham. parte mais simples aqui, eu coloquei os meus de tarô, Platão, É, não dá para ler. a biografia do AC/DC. Bem-vindos mais uma vez aqui ao blog, né, Consciência do Presente, nosso canal do YouTube, né, recém-inaugurado. Hoje estamos aqui com o nosso segundo entrevistado, Omar Dalanque. Omar, obrigado por você estar aqui com a gente, né? Legal, eu que agradeço, imagina. O Omar é arquiteto, é professor universitário da Escola de Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura Escola da Cidade, né, Omar? Isso. E lógico que o blog Consciência do Presente tem aquela pegada espiritualista. Eu trago pessoas aqui que têm essa visão da vida. O Omar é estudioso dos temas espirituais desde 1998. Depois ele vai contar um pouquinho pra gente o que levou ele na vida a entrar nessa encrenca, que é ser um espiritualista. Geralmente eu estou trazendo as pessoas que têm como a proposta do blog, é uma proposta prática, né, de uma visão de vida baseada no cotidiano, no lado profissional, né, na visão de vida aplicada ao dia a dia. Eu trouxe o Omar aqui para falar um pouquinho sobre a influência da arquitetura ou a influência do comportamento humano na arquitetura urbana, né, o Omar vai me dando os toques linguísticos, tá bom, Omar? Porque você não tá falando com um técnico em nada aqui. Antes de entrar nesse assunto, né, é, como é que você enxerga, né, para os leigos? Tem gente que não sabe o que um arquiteto faz, como é que é a profissão de um arquiteto, né? Como é que você poderia introduzir em poucas palavras o que é arquitetura, na sua essência? Porque tem gente que pode estar vendo aqui e fala, poxa, arquiteto é aquele cara que faz planta para minha casa. Né? Tem gente que tem essa visão limitada. Olha que falar de arquitetura é uma coisa engraçada, né? Porque é difícil de definir, porque ela é tão abrangente, que é difícil colocar um, uma única atribuição, né? Mas se você pensar que a função do arquiteto, ele na verdade ele lida com todo o espaço construído na cidade, desde o âmbito mais privado até o âmbito público. Então imagina que tudo que você vê que é construído na cidade, planejado em construção e desenvolvimento da cidade, é o trabalho do arquiteto. É. É que o arquiteto é mais conhecido de fazer as plantinhas, decorador, fazer fachada bonita, né? Fazer planta, mas na verdade ele pensa como é essa interação entre nós que ocupamos espaço e qualquer ambiente físico construído na nossa volta, né? Então a gente, como arquiteto, a gente conforma a realidade física que está à nossa volta, Uhum. independente da escala, do tamanho, da função, né? Conformar a realidade física. Isso é interessante, essa frase, hein, Omar? Pelo menos é do ponto de vista que eu enxergo. Interessante. Omar, entrando mais ou menos no assunto, por que eu tô te chamando para trocar essa ideia? Eu realmente, às vezes a gente anda pela cidade e a cidade ela consegue passar pra gente, lógico, quando a gente está prestando atenção, porque muitas vezes a gente não presta atenção. A gente acorda de manhã, vai pro trabalho, passa o dia com as preocupações e esquece que você está inserido num contexto urbano, esquece totalmente que você está imerso, não só inserido, mas você está imerso em todo um contexto. Mas às vezes a gente conecta e começa a prestar um pouco de atenção e muitas vezes não é tão agradável assim, né? É, eu muitas vezes andando pela cidade, passando principalmente por situações é, mais agressivas visualmente que a cidade proporciona para a gente, né? Uhum, Principalmente nos, ah, na parte mais periférica da cidade, onde a cidade uhum, cresceu muito desorganizadamente, que mora no final do Morumbi com a João Dias, por exemplo, e você já começa a ver uma desorganização visual, né? E dá um pouquinho, uma coisa que não dá nem para esconder, dá um pouquinho de depressão, né? A gente fala, meu,
Aqui parece que o governo, a administração pública chegou até aqui e daqui para cá começou a desandar a maionese. Parece que a coisa é muito delimitada, né? E Uhum. principalmente o Morumbi é um bairro muito assim, inclusive. A gente tem aqui a Paraisópolis também, né? Que é uma realidade também brasileira, né? Então, cara, me vem essa pergunta: até onde vem a responsabilidade da população? Até onde entra a responsabilidade da prefeitura ou dos órgãos públicos? É, qual a característica da cidade com as pessoas que constroem a cidade, né? Porque eu acho que não é só, a gente vai construindo a nossa paisagem, a gente influencia nisso de alguma forma. Existe um retrato disso, da personalidade de uma cidade? A cidade tem personalidade? Ou ela reflete a personalidade da população que vive nela, Omar? Eu acho que vamos tentar adotar um viés para falar a esse respeito, né? Uhum, Bom, uma coisa que a gente tem que pensar que a construção, cidade, arquitetura, meio edificado, ele depende de dinheiro, né, para ele ser feito. Então, dizer que a cidade ela retrata, ou as construções em si, principalmente nesses limites que a gente fala, nesses limiares da cidade, ela pode retratar a população que vive ali, eu acho que isso é uma coisa que não é muito verdadeira. uhum, Porque a parte da construção é daquilo que me é possível fazer, mas não é exatamente aquilo que eu desejo fazer, já que uhum. ele depende de recurso financeiro para acontecer, né? Certo. Então, eu acho que no plano individual, acho muito difícil dizer que o lugar onde você vive, ele retrata as pessoas que estão ali dentro tão precisamente. E a cidade, a vida toda ela é sistêmica, né? Então ela tem as construções, tem as pessoas, psicologia, educação, tem economia, tem a ambientação social, tem a segurança, tem um monte de vários aspectos que determinam um pouco as condições de vida de todo mundo, né? Uhum. Então querer atribuir isso só na arquitetura, embora nós arquitetos adoremos, né, fazer isso, acho que a arquitetura pode resolver o mundo, acho que cada um na sua área de especialidade aí gostaria de contribuir desse modo do benefício aí de alguma maneira para a melhoria do mundo, mas ela não atua sozinha, ela é um conjunto de coisas, né? Então acho que não dá para dizer que o ambiente onde você vive é reflexo da pessoa que você é, muitas vezes. Uhum. Claro que quanto mais recurso financeiro você tem para poder desenhar ou conformar onde você vive, mais ela pode retratando a sua personalidade individual. Uhum. Mas acho que ela, como sociedade, ela não retrata isso. Então a gente tem um âmbito que é o individual, aquele núcleo familiar, o pequeno núcleo coletivo, né? E tem aquilo que é a sociedade como um todo, que é o que acontece da sua porta para fora, né? Então a gente tem dois âmbitos para lidar que muitas vezes elas não se relacionam tão diretamente. Sim. Embora poderia, e como arquiteto eu digo que até deveria, mas elas não se relacionam tão diretamente. Mas, Omar, você acha que o lado financeiro é o suficiente, ou é um fator tão limitante assim, ou só o lado financeiro é limitante? Porque às vezes, se você tiver pouca grana para fazer a tua casa, ou o teu ambiente onde você vai morar, mas você tiver informação, ou uma certa base cultural aí você pode, é, de alguma forma, trabalhar com isso, né? Sim. Vamos pensar que é o conjunto, lembra aquela história do sistêmico, né? Hum, Eu gosto de pensar que tudo é um conjunto de coisas, que a cultura também são várias coisas que acontecem que conformam uma cultura. uhum, Vamos pensar como é que a gente está desenhando a nossa cidade, por exemplo, né? Pensa que quem vai morar na periferia, pelo menos na cidade como São Paulo, ou justamente está falando de regiões que são muito favelas também, né, próximas, uhum, são pessoas que têm menos recursos financeiros, menos condições de poder, de certo modo, dirigir as escolhas da sua vida. uhum, Vamos dizer assim. Eu acho que e pensar que como ela se relaciona dentro da casa dela e como ela se relaciona fora, você pode falar que a informação pode fazer isso, mas a informação ela não é uma coisa separada do contexto social e cultural onde ela vive, aquele microcultura que ela vive. uhum. Essa mesma pessoa, se você tira desse ambiente e coloca num outro, por exemplo, ela provavelmente vai se comportar ligeiramente diferente. Sim. Porque o contexto onde ela está também influencia o comportamento. E Uhum. as escolhas coletivas desse ambiente onde ela está também influenciam o comportamento individual. Eu acho que eu tenho a plena convicção que nós somos sujeitos muito reativos, né? Que acho que nós fazemos muito poucas escolhas Uhum.
e a gente está interagindo o tempo inteiro com o meio, tem que pensar que o meio que a gente vive ele é estímulo para a gente o tempo todo e a gente responde esses estímulos externos o tempo todo. Sim. E se pensar que o meio ele tem uma contribuição tão grande para o nosso comportamento, seja ele cultural ou meio físico, né, que é onde a gente está inserido, eu imagino que o contexto também faz diferença. Né? Ele também eu tenho que pensar que uma coisa é um indivíduo sozinho, outra coisa é um pequeno grupo, outra coisa é um grande coletivo. Né? Eu acho que a gente não age exatamente do mesmo modo em todas as situações. Sim. E aí, quando você fala que tem informação, eu acho que é uma primeira iniciativa, mas informação por si só não faz tudo. Eu acho que ela é um conjunto de coisas, que em ter a informação, recurso financeiro no caso de construção, não o comportamento como ela se relaciona na cidade, e o contexto onde ela está inserida também pode influenciar um tanto isso. Sim, Você fala da escolha, né? Da escolha. Você não acha também que ninguém sabe o que é escolha? Ninguém sabe que tem que escolher. Né? Acho que tá tão no piloto automático que você falar em escolha para uma pessoa, ela vai perguntar: como assim? Eu escolho, eu vou no supermercado e escolho, aquele velho exemplo, né? Escolho uma marca da minha pasta de dente. Na verdade, a gente mais sobrevive, né? É, Se pensar que todas as escolhas que a gente faz, na verdade, são escolhas ou decisões que a gente toma mais no âmbito de sobrevivência, né? Quem está fazendo, que acorda de manhã, isso é para trabalhar, na verdade, ou faz todas as atividades na vida, a maioria das atividades que a gente faz, tratam de sobrevivência da gente, né? E o que faz com que, quando a gente está ligado mais à sobrevivência, a gente faz com que tornemos mais reativos possíveis, porque as nossas escolhas, as nossas decisões, elas têm a tendência a assumir aspectos mais instintivos dentro de nós, mais do que aquelas racionais, por exemplo, né? Elas são mais emocionais e instintivas nas nossas escolhas que fazemos durante o dia, né? sim, E aí é que eu gosto de falar onde a arquitetura entra, né? sim. Sabendo disso, e sabendo que a gente está reagindo a esse ambiente o tempo inteiro, seja ele cultural, seja físico, o fato da gente estar reagindo, o ambiente que a gente constrói, ele também provoca influência sobre nós. Né? Eu acho que a maneira, talvez como você desenha a casa, que é um âmbito mais local, mas vamos pensar no âmbito da cidade, que eu acho que ela é mais importante porque ela desenha a sociedade, ela é capaz de influenciar a cultura como um todo. Né? Se você pensar da maneira que você desenha uma cidade, você pega a cidade sim consegue identificar um pouco desse traço que você estava dizendo, que tipo de sociedade, que tipo de cultura, entre aspas, né, uma parte da cultura que a gente tem no lugar. Por exemplo, as cidades, quando você vê que tem muitas rodovias, né, uma cidade que ela se desloca basicamente por carros, assim, você já tem uma leitura de como pode ser o funcionamento daquela sociedade. Nas sociedades que elas são mais aglomeradas ou mais esparsas, a gente começa a deduzir o modo de vida como essas pessoas estão lá dentro. Mas para se ter uma ideia, acho que mais um exemplo, acho que é melhor, né? Sim. Se falar, né, por que a Paulista ela é tão mais legal do que o Vale do Anhangabaú, sendo que o Vale do Anhangabaú tem muito mais espaço do que a Paulista para você ficar lá e fazer agrupamento. Pensa bem que a Paulista ela tem calçadas muito largas, né? Então é sempre fácil de caminhar pela Paulista, por exemplo, um ambiente agradável. Se pensar junto das calçadas muito largas, a gente tem as fachadas dos edifícios que no térreo sempre funcionam alguma coisa que está aberta ali para as pessoas, que é o chamado hoje em dia, estamos chamando de fachadas ativas, né? Então andar para um lugar desse, tem uma calçada larga que te permite caminhar bem, você não tem aquele monte de poste em cima da rua, não tem aquele monte de fiação, e várias coisas acontecendo ali em volta, ele se torna um lugar mais agradável de você conviver. Sim. Então ele se torna atraente para você estar naquele lugar. Por outro lado, o Vale do Anhangabaú é um lugar muito amplo, muito grande. Talvez seja grande demais, talvez esse seja também um dos problemas, mas a outra coisa que ocorre lá é que os térreos para o Vale do Anhangabaú são todos fechados. A gente não tem ocupação. Então, com isso, o que você consegue ter de incentivo, de influência para que ocorra naquele lugar, né, você mais ou menos determina o funcionamento do que ocorre ali. Não, se pensar que tudo que ocorre no Vale do Anhangabaú, que é um lugar ótimo para fazer evento, é um evento. A gente está falando de cultura, sociedade, influência, né? A gente está falando de coisas que acontecem naturalmente a partir das influências que você vai desenhando à sua volta. Entendi. Então, a ocupação da Paulista ela é espontânea. Do Anhangabaú ela não é espontânea, ela depende de ter alguma atividade específica para que ocorra isso lá, né? Então, isso é um exemplo, Dantas, que eu estou dizendo como isso pode acontecer.
Porque tem uma coisa que talvez influencia a nossa relação com a cidade, e aí sim, eu acho que é onde as coisas começam a funcionar. Quando você fala que existe o descaso da cidade, no caso não é só a informação, que eu acho que é mais importante a gente conseguir estabelecer conexão com o meio onde a gente está. A gente começar a criar relações com o meio onde a gente vive. Aí talvez aí sim a gente começa a ter uma relação entre a gente e o meio, se pensar que ao invés de você ocupar um lugar pré-estabelecido, ocupar o meio, que como a gente pensa que é arquitetura, a gente, como ser humano, a gente compõe esse meio conjuntamente com o elemento físico. Então nós fazemos parte do meio conjuntamente com a cidade, e não ocupar uma cidade. Parece uma semântica isso, mas ela faz uma grande diferença, porque significa como a gente se relaciona com ela. Quando eu ocupo, eu vou até o lugar, uso o lugar e saio desse lugar, é como se as coisas não fizessem diferenças umas para as outras. Quando eu componho esse lugar, eu faço parte dessa paisagem, faço parte desse ambiente. Faço parte dessa coisa coletiva que é físico e não físico, que somos nós esse ambiente. Então, o que faz a cidade mudar, eu acho, o que faz ela mudar para melhor, vamos dizer assim, né? Ou que ela seja mais humana, vamos colocar desse modo, é como a gente consegue estabelecer conexões e relações. Quando você consegue estabelecer relações com esse ambiente passa a ter um significado interno para você. Dentro da sua estrutura psicofísica, emocional, vamos dizer assim, você acaba internalizando esse ambiente para dentro de você ou externalizando parte de você para esse ambiente, né? Isso é uma coisa que você acaba conjugando mutuamente. Um outro exemplo que a gente pode falar para a cidade é quando a gente desenha as marginais, né? O desenho das marginais não é só aqui que ocorre, em todo lugar do mundo isso acaba acontecendo, né? Mas vamos falar de São Paulo, né? São Paulo que a gente tem as marginais, pensar que são os caminhos dos bandeirantes, né? Qualquer cidade se desenvolve ou se desenvolveu a partir dos rios, que é o caminho de desbravamento, sempre próximo ao recurso natural, que vai nos caminhos dos rios, até você abrindo novos vilarejos, depois novas cidades, por exemplo. Então a tendência é a gente fazer os nossos primeiros caminhos, os principais caminhos, estarem do lado dos rios. Só que enquanto antes a relação do rio era até de sobrevivência, né? Vamos dizer assim, hoje os rios, como a gente tem uma marginal grande, as vias são grandes, e a gente não tem a relação estabelecida com esse rio, esse lugar da cidade pode ser qualquer coisa. Nossos rios eram córregos, né? Então, mas a nossa relação, a gente não consegue estabelecer relação com esse rio, a gente não mais o usa. Mal ele está na nossa paisagem porque a gente mal vê, né? Então, o fato dele, a gente não ter essa percepção, né, entre aspas, dessa existência mais internalizada dentro da gente, como a gente não cria esses vínculos com esse meio ambiente, ou meio ambiente que eu digo inclusive cidade, mas especificamente agora falando dos rios, como a gente não tem esse vínculo, a nossa importância que a gente dá a isso é muito baixa em relação às outras coisas da nossa vida. Lembra, a gente está o tempo inteiro no automático, na sobrevivência, andando dia a dia, tentando ganhar o pão, vamos dizer desse modo. Então as coisas que não estão relacionadas diretamente no nosso campo de interação, elas vão perdendo tanto de valor, né? E isso você pode estabelecer com qualquer lugar, eu acredito, da cidade. Qualquer patrimônio, qualquer ambiente, qualquer praça, qualquer rua. Se você pensar, um outro exemplo que também corta um pouco da nossa relação das cidades, quando a gente fala o que os condomínios fazem muito na cidade, que é construir muitos muros. Né? Imagina você hoje que fazem condomínios muito grandes, né? Antes faziam prédios que tinha lá o portão na frente e tudo mais. Hoje tem condomínios que ocupam quadras e mais quadras e elas acabam murando boa parte dessas quadras. O que você faz com essas ruas quando você faz isso? De novo, se eu pegar o aspecto de como eu consigo criar relação com elas, elas são ruas apáticas, elas são ruas que não têm características ou ambientação suficiente para que eu crie vínculo ali. Então elas se tornam só passagens. Aí se eu torno só passagens, ela pode ser qualquer coisa. O que acontece ali não me diz respeito, por exemplo. Aí vão ser ruas mais escuras, por vezes mais sujas, né? Por vezes mais mal cuidadas. Né? A gente está se fechando, né? Faz os condomínios mais fechados, as casas mais fechadas, por vários aspectos. Mas ao fazer isso, você reforça essa segregação na cidade, essa falta de vínculo com a cidade, e com isso também vai reduzindo esse vínculo com as pessoas. Acho que isso não é só de hoje, né, Omar? Isso aí vem acontecendo ao longo das décadas. Eu vejo as fotos de família do meu pai no viaduto do chá, sei lá o quê. Cara, parecia que a cidade tinha mais vida. Na década de 40, 50. Né? Depois começou aí a gente entrar nesse modo minha vida
e nada mais, não sei o que aconteceu. As pessoas começaram a se encapsular mesmo. E falam de Morumbi, que é onde eu moro, é cheio de condomínio aqui, e realmente, é, quando você se fecha no condomínio, você esquece do que tá fora. Então a tua vida é toda feita lá dentro, inclusive, né? Isso. De alguma, o condomínio vira cidade, né? Sua Estão cidade. virando, Estão virando. estão tentando fazer toda a infraestrutura lá dentro, os condomínios clubes, que tem muita. E Exato. aliás, tem grandes condomínios, começa a ter até comércio dentro, né? Escola. Eu falo que isso é a anticidade, né? Uhum, E eu vejo isso como um problema como um todo, porque. Vou citar um exemplo, assim, por exemplo, algumas cidades americanas, né? uhum, As cidades americanas são extremamente rodoviaristas, né? uhum, E cidades americanas, em algumas que você vai lá visitar, você não tem pequenos comércios ou pequenos lugares, né? Você vai chegar de lugares grandes, pega um carro, anda um monte e chega a outros lugares grandes, né? uhum, Aqui, na prática, a gente está fazendo mais ou menos isso. A gente mora longe, aí se desloca pela cidade para chegar até o trabalho, depois se desloca para a cidade para voltar até para casa. Esse meio do caminho, ele acaba sendo mais um empecilho do que uma ligação que você tem com a cidade. uhum, Então, os condomínios, ele tem a atender, condomínios, shoppings, tudo, claro, tem o problema do que é cômodo, tem o uhum. problema da segurança que está acontecendo aí, não Sim, dá para é isso ignorar que eu ia tudo. falar da violência, né? Mas eu acho que as duas coisas, o conjunto da coisa pode fazer melhorar ou piorar as coisas. Né? Uhum, Um é se reafirmar a condição atual, a outra é você ficar arriscando condições ou dar condições daquilo ser diferente do que é hoje. Né? sim. Aí quando você sai de um lugar para outro, passa por uma via expressa, então o que você tem de relação com a cidade? Você não estabelece vínculo com nenhum meio, você estabelece vínculo no máximo com o seu bairro ou no máximo com a redondeza do seu trabalho. Vai para algum lugar. Até no final de semana, né? As pessoas assim, não, É, não vão, agora eu vou apreciar a cidade. E a pessoa vai andar e apreciar. Não, vai direto pro restaurante, ou direto pro bar, ou direto pro. isso. E aí, pelo próprio jeito da coisa, você vê que a arquitetura, ou o jeito de usar a cidade, a ocupação, ela acaba sendo uma arquitetura de consumo. Uhum, Né? Uma arquitetura, uma cidade que você tem que utilizar as coisas, ao invés de você chegar e ir num lugar e conseguir, enfim, apreciar onde você vive. Né? Enfim, certo. você apreciar as pessoas com quem está à sua volta, com quem você pode conviver. Sim. Para isso, a gente precisa também do meio. Né? É que se o meio também não permite isso, como você vai fazer isso? Se Uhum, você mora num bairro que está cheio de muros em volta, só as calçadas uhum, são praticamente desertas, há uhum. noites mais escuras, como é que você vai ficar parado ali? Tudo bem que tem o aspecto cultural também, tem o aspecto da segurança, mas como que você vai ficar caminhando pela cidade ou, ou reconhecendo outros habitantes dessa cidade, vamos dizer assim, se a cidade também não lhe permite que você faça essa ocupação? Omar, esse assunto dá pano pra manga, mas eu Ah, vou, ainda vou insistir em alguns aspectos aqui pra gente vai falando para fechar o tema. tentar fechar o tema, É, fechar o tema. Isso não se fecha. Isso a gente tem, vou gravar, tem que gravar várias videoaulas com você sobre isso. videoaula não, é conversa. Eu vou ter que tocar no assunto política, mas com muito cuidado, porque hoje, né, você fala sobre esse tema, você é logo enquadrado em qualquer tipo de corrente ideológica, né? Mas não eu tenho que falar sobre isso. A gente, como nação, né, como povo, aprendeu ou foi ensinado a ser muito paternalista, né? A gente espera uma solução, né, de quem Uhum, a gente elege. uhum, O Japão tomou duas bombas nucleares e se reconstruiu em 40 anos, porque a cultura do japonês é um pouco diferente. Eles têm um lance muito forte de comunidade, de se responsabilizar pela calçada que ele usa, pelo vizinho, e ter aquele lance do bairro mesmo. O meu bairro é minha uhum, vida, sabe? uhum, Aqui a gente talvez, aí entra o aspecto cultural. Aí entra o lance da cultura e do que a gente aprendeu a ser como povo. Você não acha que uma solução interessante do poder público seria incentivar a iniciativa pessoal, né, a auto-iniciativa de cada bairro a se tornar responsável pelo seu dia a dia, pelo que ele constrói, né, incentivar as associações de bairro, por exemplo. Começa por dentro as coisas, né, começa por partes, né? Eu sendo responsável pelo local, pela área onde eu vivo, né? Se cada um fizer isso no seu núcleo, acho que uma cidade vai aí mudando de perfil como um todo, né?
Você concorda com isso? Você acha que a gente tem que botar um pouco nossa responsabilidade e nossa cara para bater, em vez de ficar só cobrando político de faz isso, faz aquilo? Eu concordo. Eu acho que tem os dois vieses, né? Eu acho que essa ação é mútua, precisa dos dois lados, ela não ocorre de um lado só, né? Uhum. Se você pensar que, principalmente as comunidades de bairro, né, elas funcionam muito melhores nas áreas de periferia, até em favelas, do que em outros bairros. Uhum. Né? Eu acho que eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, já que estamos falando um pouco nesse aspecto. Tem uma coisa que está relacionada à sobrevivência, né? A outra coisa é como você lida com o ambiente que está à sua volta. Isso de juntar coletivamente para cuidar um pouco do lugar onde você está, isso tem a tendência a ocorrer mais, onde o poder público está atuando menos, Sim. né? Porque elas se sentem mais sozinhas, portanto elas precisam se movimentar para que ela cuide melhor daquele lugar ou melhore as condições de vida de onde elas estão. Claro que parte dessas condições de vida depende do poder público entrar com desenho da cidade ou com intervenções públicas, são muito mais de infraestrutura para que elas vivam melhor. Uhum. Mas, em parte, isso, onde o poder público atua menos, provavelmente a ação de grupos coletivos mais locais, elas têm a tendência a florescer mais. Já em lugares onde o poder público já atua mais e atende melhor com a infraestrutura, a gente se vê com menos necessidade de participar nas decisões daquele lugar, daquele setor da cidade. Só que, por outro lado, não deixa também de ter algumas organizações de bairro, mesmo em lugares que são mais privilegiados na cidade. O que eu vejo que acabou ocorrendo de diferente é que a leitura que a gente se tem em algum desses bairros mais privilegiados na cidade, nas associações de bairro, ela tem a tendência a assumir coisas mais das escolhas pessoais do que das escolhas coletivas. Elas têm a tendência a ser algo mais que se proteja do ambiente externo, que elas desenhem aquele bairro mais com desejos próprios e menos que elas reforcem as relações coletivas. Nos bairros periféricos, essas relações coletivas acabam sendo necessárias, até para que elas consigam melhorar as condições de vida dela. Eu entendi o que você está falando, mas espera aí um pouquinho. Se a gente pega uma favela, Sim. que para mim é intervenção zero do poder público, né? É abandonado. Cara, continua uma favela. Onde é que as Sim. pessoas se reúnem para melhorar melhorar a paisagem, ou melhorar a infraestrutura? Acho que elas tendem a não ter esses elementos aí de participação a não ser, lógico, você tem aí nas comunidades, né? Aonde entra isso que você está falando, por exemplo? Por que as favelas não mudam? Não, você está falando da intervenção física. Sim, Eu estava falando sobre o aspecto de convivência e escolhas que você faz e como se relaciona com o meio onde você está. certo. Independente de ter melhores ou piores condições físicas, eles podem melhorar as condições de vida que eles têm. Hum, Né? Que é como elas se relacionam e como eles vão gerir aquele centro coletivo, vamos dizer assim. sim, Né? entendi. Isso não quer dizer também que é uma adesão de 100% das pessoas que moram tanto de um lugar quanto de outro. Tá. Isso não muda, né? Uhum. Isso é próprio do ser humano. Entendi. As favelas, eu não vou falar de comunidade, eu vou chamar de favela porque é o tipo de conformação. A Sim. comunidade, eu gosto de dizer que são as pessoas, mas a conformação física, a palavra é essa. As intervenções nesses lugares, aí, lembra, é uma coisa muito mais abrangente do que a gente imagina. A gente tem interesse econômico, tem interesse político, tem interesses outros diversos que ocorrem não só nesses lugares quanto do poder público, e você tem que conciliar um conjunto de coisas para que o poder público consiga atuar nesse lugar. Certo. E eu acho que tem muitos empecilhos ou muitos obstáculos para que isso ocorra, infelizmente. Né? Eu acho assim, a intervenção nesses lugares, ela é possível, é trabalhosa, são de longo prazo. Eu acho que todo mundo que vive num lugar precário de infraestrutura quer um lugar melhor, mas o problema é como isso funciona de maneira geral, porque é onde entra também a cultura, as escolhas, o que você entende como sociedade, que informações que você compra, como está o seu processo de sobrevivência, para você poder tomar as decisões e achar o que é certo e errado em cada situação. Certo. Então eu acho que não é uma escolha tão direta. Por isso que eu falo, o âmbito individual é uma coisa, o coletivo, o núcleo é menor, à medida que vai aumentando, essa complexidade vai também aumentando, né? Uhum. Mas eu acho que tudo que a gente faz, ele nasce justamente dessa criação, essa relação de vínculo. Sem isso a gente não faz nada, né? Não adianta nada, um prédio bonito, desmanchar um lugar desse e fazer vários prédios que você dá infraestrutura,
e você dá melhores condições físicas de vida para essas pessoas, não significa que você está tratando elas melhor. Eu acho que primeiro você tem que tratar a pessoa. O resultado físico tem que ser sempre desse processo. Primeiro você trata sempre a pessoa, o foco principal, é sempre o sujeito. O indivíduo. E aí as condições você faz para que essa pessoa viva melhor, e não o inverso. As coisas físicas, elas não resolvem a vida de ninguém. Por isso que eu gosto de falar que a gente conforma os lugares, a gente faz o lugar junto com o ambiente físico, a gente não ocupa o lugar. Porque se só ocupasse e resolvesse, um monte de problema já estava resolvido, mas não é assim que funciona. Peraí que eu apertei o Mozilla sem querer, vai abrir aqui a qualquer momento. O Firefox. Peraí. Espera um pouquinho. O Firefox iniciará em instantes. Socorro. Ô, gente, caiu a internet aqui. Vamos retomar o papo. Então, Omar, assim, chegando já no final aqui da nossa jornada de hoje, eu tentei estabelecer meia hora para um bate-papo, mas não adianta, tá estourando isso aqui. Cabe. Os assuntos estão muito bacanas e dão pano para manga, como eu disse, né? Mas você sabe que a pegada do blog aqui da Consciência Presente é a espiritualidade unindo com tudo isso que a gente falou, né? Eu não consigo mais separar esse aspecto pela minha jornada pessoal, né? Não tem jeito. Tudo que eu vivi, as experiências que eu tive, espirituais, eu ainda vou explorar muito esse tema no Consciência do Presente, para as pessoas entenderem mesmo o que é espiritualidade. Mas vou jogar a batata quente na tua mão agora, Omar. Mas o que significa espiritualidade para você e como isso está inserido na tua vida? Daí você pode falar tanto profissional quanto pessoal, né? O que é espiritualidade para você? Sabe que a pergunta é muito curiosa, né? Mas pensar um pouco do trajeto, ao invés de tentar responder primeiro de uma vez, né? Comumente a gente entende, ou pelo menos eu entendi no começo, e vi muita gente entender desse modo também, a gente entende que a área da espiritualidade é uma coisa desconexa da nossa vida física, de certo modo, né? Ela é mais mística do que a gente considera mais como mística, como uma coisa à parte, a ser buscada ou alcançada, para além desse mundo imperfeito que a gente vive, né? Mas e de lá para cá a gente vai entendendo que quando a gente está falando de espiritualidade, né, vamos dizer assim, a gente está falando da gente e como a gente existe, no final das contas. É quase que a busca espiritual, na verdade, é uma busca da compreensão de si mesmo e do que a gente está fazendo nesse mundo, né? Por que a gente existe? Aquelas perguntas básicas, né? Por que existo, onde estou, o que eu estou fazendo, quem sou eu, né? Sim. E ela tem a ver com isso. E aí, à medida que a gente vai amadurecendo, vamos dizer assim, a gente vai percebendo, ou vai tendo mais experiências e vai amadurecendo com isso, não tendo experiência pela experiência, mas como você lida com elas, a gente vai percebendo que espiritualidade é um termo que é difícil de definir, mas que na vida diária quase que é entender a vida como ela é uma extensão de nós mesmos. É como é que você entende aquilo que você é e o mundo à sua volta, e com o tempo você começa a perceber que você não está separado do mundo, não está separado das pessoas que estão à sua volta. Quanto mais você interioriza para se compreender, você compreende que mais ligado às coisas você está. Eu tenho um exemplo que não é nem meu, é do Wagner Borges, né? Um dia ele costuma falar nos cursos, né, que a gente é uma flecha que acordou no meio do caminho. Né? A gente não sabe quem atirou e para onde a gente está indo. Isso, né? Acho que esse acordar no meio do caminho, eu posso já dizer que é um processo espiritual, né? É um processo que envolve espiritualidade de alguma forma. Você não acha isso? Eu considero. Só esse acordar. Sim. Não, e eu acho que é isso, na verdade eu considero isso. É que a gente envolve muita coisa em volta do termo espiritualidade, que cada um vai entender de um modo. Isso é muito difícil de estabelecer. Talvez devesse ter uma outra palavra para definir o que a gente está querendo dizer aqui. Né? Mas à medida que você vai despertando, vamos dizer assim, você vai dando conta da sua autoconsciência, né? E da sua autopercepção. À medida que você vai se percebendo melhor ou mais e vai despertando, vai acordando, vai percebendo o mundo que está à sua volta, você vai se percebendo um pouco mais ligado a tudo. Esse limiar, né? Essa fronteira que a gente tem aqui, ela vai ficando cada vez mais amena, cada vez mais difusa. E a gente vai percebendo que essas extensões que nós temos muito mais extensões do que a gente imagina.
E a gente é muito mais ligado a tudo, ou ao meio, ou às pessoas, ou seja lá o que for que a gente venha dizer, do que a gente supunha antes. Sabendo disso, sabendo que que essa fronteira ela é muito mais difusa e que você está ligado a tudo ou a todos à sua volta, e você começa a perceber isso, né? Você começa a sentir isso. Não é uma coisa que é uma informação de conhecimento. Você começa a se perceber e acho que é no sentido de percepção, você começa a se perceber realmente que você está ligado de algum modo para além de si mesmo. Aí é isso de trazer, que é tão difícil de ignorar, que você começa a trazer para todas as atividades e escolhas que você faz na vida, né? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja nas escolhas que você faz. Então é impossível para mim, na hora que desenhar arquitetura, não estar vislumbrando esse tipo de aspecto. É impossível não estar desenhando ali segundo esse viés. Quando não é tão incômodo que acaba não trabalhando, não fazendo aquele tipo de atividade, aquele tipo de trabalho. As escolhas acabam tomando esse ponto de partida. Desde que eu não fique, vamos dizer assim, um pouco menos lúcido na sobrevivência para poder ignorar as escolhas, falando não, tudo bem, vou nessa, porque isso a gente faz também, né? Sim. Mas toda vez que a gente está um pouco mais lúcido, um pouco mais acordado, vamos dizer assim, essas escolhas acabam sendo impossíveis de não serem feitas. Isso vale para escolhas, seja lá, políticas, como a gente falou, que é um mundo à parte, mas a maneira de como eu faço a escolha importa, né? Acho que é mais isso, é mais do que as escolhas em si, porque a gente erra o tempo inteiro, mas o modo como eu faço a minha escolha importa muito. E para mim esse modo, entendendo que espiritualmente eu sou extensão de tudo que está à minha volta, a gente se toca, a gente se percebe, que esse limiar ele não é tão bem definido, entre o fora e dentro não é tão bem definido, que o outro é mais eu do que eu costumo supor, né? E que eu sou mais o outro do que ele também costuma supor, do que é. Então, se eu levar por esse viés, eu acho que isso se falar de espiritualidade, então, trazer isso para o dia a dia, desse modo, na verdade. É como eu trago as minhas experiências, aquilo que eu aprendo lá, para o meu dia a dia, mas é uma coisa mais como uma questão de como eu incorporo isso, como acabo incorporando isso nas minhas escolhas e motivações do dia a dia. Como isso faz parte de mim, é tão intrínseco que isso acaba influenciando todos os aspectos que estão à volta. Não é uma receita que eu falo, não, se eu sou espiritualista, faço A, faço B, ou escolha melhor A ou B. É essa motivação e essa coisa que está por trás que motiva tudo que eu falo, todas as decisões, né, que a gente toma na vida. É interessante, Trabalhando, não. Então, teremos uma cidade melhor se acha que está intrinsecamente ligado, sem estender muito, que a gente já está realmente terminando a entrevista. Eu não quero nem filosofar muito sobre isso, não quero nem me estender muito sobre isso, mas me parece falando que uma população mais espiritualizada, uma cidade melhor? Sim. Sim? Sim. Não, no fim das contas, pessoas melhores fazem mundo melhores. Sim. Não importa qual aspecto que a gente está lidando. Certo. Então a gente não tem sistema político ou desenho urbano que vai solucionar todos os problemas se o foco não está no ser humano, não está no sujeito. Né? Omar, eu vou ter que dar uma de apresentador de programa de televisão. Nós estamos no nosso tempo limite, né? O pessoal aqui no ponto está gritando. Para! Mas legal, muito legal, Omar. Eu queria agradecer aí teu tempo aí disponível, que você colocou aí pra gente no Consciência do Presente, para todo mundo que está assistindo. E muito legal o papo, dá para viajar muito ainda nos assuntos. Vamos fazer isso de novo, né? De alguma forma. E legal, cara. Obrigado, Omar. Obrigado mesmo de coração. E a gente teve aqui o Omar Dalanque, falando um pouco aí de comportamento humano, arquitetura, espiritualidade, tudo aí que você acompanhou. E não esqueçam de curtir a página aí do YouTube, nosso canal, compartilhar, porque ele só sobrevive agora dependendo de vocês. Então, curtam e compartilhem. E obrigado aí pela presença. Valeu, Omar. Obrigadão. Obrigado, Paulinho. Valeu pela oportunidade de ter falado. Espero não ter falado uma besteira. Deu tudo certo. Valeu. Tchau, tchau.